continuando nossas aulas da semana, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os sismogramas, que nada mais são do que a representação num eixo cartesiano, ali no x e y, do registro de um sismógrafo ou de um geofone ou de um hidrofone, e como a gente consegue tirar várias informações ali destes sismogramas, como é que a gente usa esses sismogramas para interpretar o meio que a gente está investigando, tá? Vamos fazer isso na mão e vocês vão entender mais ou menos, começar a entender de verdade como é que funciona, como é que a gente usa essas medidas de tempo, porque é o que a gente tem, né? Quanto tempo demorou para a onda chegar no sismógrafo, para calcular a velocidade de propagação nos substratos, para calcular a profundidade do refletor e essas coisas todas. A gente vai estar trabalhando com casos simples, né? Mas é para vocês terem uma noção mesmo de como é que funciona, qual é a lógica do processo, a lógica do método, né? Então vamos lá. Vou pegar minha canetinha. Minha canetinha não, tem um apontador aqui. Tá. Então o que são sismogramas? Primeira coisa, sismogramas são gráficos de tempo por distância, tá? Se o tempo vai estar no eixo X ou no eixo Y, isso vai variar um pouco. Aqui nesse nosso caso, a gente tem o tempo no eixo X e a distância dos nossos receptores no eixo Y, tá? Então, ó, aqui cada linha é o registro de um sismógrafo, de um receptor. Tá? A gente tem um tiro e aqui o que cada receptor detectou desse tiro. A gente percebe que o zero seria de onde partiu o tiro. Esse primeiro receptor, ele fica um tempo sem receber nada, aí lembram da nossa última aula, né? Aí ele vai receber um raio de alguma coisa, depois ele fica mais um tempo sem nada, depois ele detecta outro raio. Percebam que a bolinha está sempre no comecinho, na hora que chegou a onda, antes dela fazer a curvinha, na quebra, né? Como a gente identifica a onda. Então, a gente tem aqui, ó, o registro sem identificar as ondas, né? Isso aqui é o registro de cada um dos sismógrafos. E aqui já a ondinha identificada. Quando quebra, a gente tem uma onda. Então, ó, nos primeiros a gente tem a onda direta e depois a onda refletida. Onda direta, refletida. Até que certo ponto, ó, aqui no 15, mais ou menos, 16, a gente começa a ter a direta e ter duas. A gente tem a refletida e a refratada. Até o ponto, ó, que a refratada passa na frente da direta. Vocês vão ver isso. E aqui agora a gente tem as três ondas. Onda direta, onda refratada, onda direta e onda refletida. Tá? Então, aqui seria o sismograma como a gente olha olho nu. E aqui seria a representação, ligando esses pontinhos aqui que identificaram as quebras, identificando, olha só, a linha, a reta de todos os pontinhos, tempo e distância da reta direta, da onda direta, da onda refratada, que é o C ali, e a onda refletida, que é o B. Então, eu consigo separar e fazer os diagraminhas de dispersão de cada uma dos meus raios. Um raio, eu tenho uma reta para a onda refratada, para a direta, uma para a refratada e uma reta para a onda refletida, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem um modelo de duas camadas, tá? Que tem a profundidade da primeira camada é 10 metros, né? Então, a distância entre as interfaces está em 10 metros. A primeira camada, o som se propaga a 600 metros por segundo, na segunda, 1.200 metros por segundo. Tá. Então, olha só, na onda direta, aqui a gente tem a onda direta, a gente tem pontos, né, de tempo, quanto tempo, em qual distância. As distâncias são as distâncias dos meus geofones, e o tempo é quanto tempo demorou para essa onda chegar em cada um deles, certo? Aí, quando eu passo aqui e isolo a minha onda direta, eu tenho uma reta e a gente sabe que a gente conhecendo coordenadas de dois pontos, a gente consegue calcular a equação da nossa reta, né? Tá aqui a equação da reta.
Se vocês não se lembrarem como que a gente calcula a equação da reta, que vocês vão precisar nos exercícios, inclusive, me avisa lá no fórum que eu boto um link, boto alguma coisa, uma explicaçãozinha sobre isso. Isso é matemática básica, né? Então, ó, a gente tem uma reta, como a gente tem um monte de pontos, a gente consegue calcular a equação dessa reta. A gente tem, ó, se a gente coloca aqui, a gente tem o tempo no eixo x, se a gente fizer a nossa equação da reta com relação ao tempo, o tempo no eixo y, e o x ficou a distância, tá? A distância é conhecida, o tempo é conhecido. Então, a minha equação da reta, se eu substituir aqui, o que eu consigo tirar? Eu consigo tirar que aqui aquele termo que acompanha o x, ele é o quê? Ó, o termo que acompanha o x é o inverso da velocidade. Então, o termo que acompanha o x, na equação da reta da onda direta, é o inverso da velocidade do meio 1, V1. Então, através da reta aqui da equação direta, aí eu gero a equação da reta e eu consigo calcular a velocidade do meio 1. Muito útil, né? A onda refletida, a gente usa a parte reta da onda refletida, né? Se a gente tem aqui, a gente faz a mesma coisa, a parte reta não, né? Porque a gente tem a onda refletida que, vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai botar o tempo e a distância ao quadrado para ela virar uma reta, né? Mas eu consigo fazer a mesma coisa, ó. Eu ploto aqui, tenho todos os meus dados da onda refletida, eu faço um diagrama de dispersão e eu vou tirar informações dela também. Vou mostrar mais para frente daqui a pouco. E a onda refratada a mesma coisa. A onda refratada só começa a aparecer depois de uma distância, né? Vocês se lembram? E aí, a partir dessa distância, eu tenho aqui os meus pontos da reta da minha onda refratada. Vocês vão ver que eu vou tirar da onda refratada depois. A onda refratada, ela não vem aqui até o tempo zero, ela não vai até lá o comecinho. Por quê? Porque ela não é ouvida desde o início, né? Ela é só ouvida lá na frente. Tanto que, ó, os geofones mais próximos aqui, ó, offset dos geofones, nesses primeiros a gente não tem pontos, porque ela não, nesses primeiros geofones a onda refratada não chegou. Então, vamos ver o que a gente consegue, o que a gente tem que entender dos sismogramas, né? Bom, ó, normalmente a primeira chegada da energia sísmica no detector ou vai ser o raio direto até uma certa distância, aqui nesse caso, ou o refratado, que vai ser ou a reta A ou a reta C, né? Existe um ponto que é importante, que está aqui, ó, em azul, e aqui tá a projeção para ver qual que é a distância, que é a distância de cruzamento. Quem que é a distância de cruzamento? É o ponto, a distância, quando o raio refratado, ele cruza o raio direto. A partir dessa distância, a primeira chegada é sempre o raio refratado, ó. Aqui nesse do 40 aqui, por exemplo, ó, que tá depois, a distância tá no Y aqui, né? Então, depois dos 30 e poucos aqui, a primeira chegada é sempre o raio refratado. Então, essa distância é aquela distância importante para a gente saber a distância que o geofone tem que estar para a gente conseguir usar a informação da onda refratada, né? E tem uma outra distância, que é a distância crítica, que antes disso, antes da distância crítica, que está aqui em verde, ó, o raio refratado nem atinge a superfície, porque ele está ainda se deslocando para baixo e na interface entre os dois meios, tá? Então, a partir da distância crítica, os geofones começam a ouvir o raio refratado. Mas só a partir da distância de cruzamento é que o raio refratado é a primeira chegada.
tá? Aí, ó, por meio dessas análises, a gente consegue calcular a profundidade da camada inferior e a velocidade de propagação nas duas camadas, tá? Que é a base dos levantamentos sísmicos de reflexão e refração. Vamos lá, é matemática pura, mas não é tão complicado. É simples, na verdade. Então, vamos ver como é que se calcula a velocidade, a profundidade do refletor através da sísmica de reflexão, tá? Então, aqui a gente tem, ó, um raio incidente, o raio refletido, geofone, né? A distância aqui, o offset, a gente conhece. A gente quer saber a profundidade desse refletor, né? A profundidade dessa camada, dessa primeira camada, certo? Aí, o que a gente tem? Ó? A gente mede o tempo que demora para esse raio chegar lá no meu geofone, certo? Esse tempo que demora, a distância, eu estou chamando de L1 mais L2, a distância toda que o meu raio percorreu, tá? Essa distância, ela é igual à velocidade no meio vezes o tempo, tá? O tempo eu conheço. A velocidade não necessariamente. E a distância também não, porque eu não sei qual é a profundidade, né? Então, a distância total é igual a esse lado do triângulo mais esse lado do triângulo, que é igual à velocidade de propagação no meio vezes o tempo. Tá? Se por Pitágoras eu consigo criar aqui uma equação que, olha só, então se a distância total é V vezes T, essa metadinha aqui é V vezes T sobre 2, certo? E aí, por Pitágoras, eu consigo que V vezes T sobre 2 ao quadrado, esse lado, vai ser igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, certo? Triângulo retângulo, Pitágoras. Então, a gente tem que esse lado ao quadrado igual a esse mais esse. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, aí eu fico com essa equação aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Eu fico com essa equação aqui. Tá? Aí, se eu multiplicar isso aqui tudo por 2 ao quadrado, para simplificar, eu vou tirar esses 2 do denominador aqui e vou deixar tudo em função de t. Então, eu vou ficar que tempo ao quadrado vai ser igual a 1 sobre v ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2d ao quadrado. E aí, se eu rearranjo, eu passo esse quadrado para lá, eu fico com essa equação aqui, tá? Então, eu tenho uma equação aqui que relaciona o tempo, que eu conheço, o offset do meu geofone, que eu também conheço, a profundidade, que é o D, que eu não conheço, que é o que eu estou procurando, e a velocidade do meio, certo? E se eu mudar para função de D, eu posso rearranjar aquela equação e eu posso chegar a profundidade, vai ficar em função de tempo, distância e V. Então, isso aqui eu conheço, só está faltando eu conhecer a velocidade de propagação no meio para eu entender, para eu conhecer qual que é a profundidade daquele meio. Certo? Dá para fazer isso através de múltiplos receptores. Se eu tiver múltiplos receptores, eu não vou mais precisar daquela velocidade lá. Como é que isso vai funcionar? Se eu tenho múltiplos receptores e eu tenho aquela equação aqui, que a gente já tinha visto, que eu tenho tempo, o offset que eu conheço, a velocidade ao quadrado e a profundidade, né? Se eu crio duas variáveis aqui, ó, o t eu vou para tal, eu chamo de tal o t ao quadrado e de hexa o x ao quadrado, certo? Para quê? Para eu ter uma equação do primeiro grau aqui. E aí eu vou criar
um diagrama de dispersão. Ó. Isso aqui eu vou chamar de tal, isso aqui eu vou chamar de hexa. Eu acho que esse é o nome dessa letra. Tá? Então, isso aqui, aí a equação da reta vai ficar tempo igual ao x aqui, mx ao quadrado mais b, tá? Seria a, mas eu não sei porque da bibliografia que eu tirei ficou m. Então, m é o termo que acompanha o x ao quadrado e b é o termo independente, tá? E aí, lembrando da equação original, como é que ela é? Então, o que é o termo que acompanha o x ao quadrado? 1 sobre v ao quadrado. Mais 2d ao quadrado sobre v ao quadrado, certo? Como v e d é o que eu preciso descobrir, vamos isolar para ver como é que fica a equação. Então, v é igual a raiz de 1 sobre m e b, né? Vai ficar assim, vai ficar 2d ao quadrado sobre v ao quadrado, e aí se a gente isolar o d, a gente tem que a profundidade da camada é isso aqui, ó, raiz de vb sobre 2. Então, vamos para o gráfico, certo? De novo, quando eu crio o meu diagrama de dispersão aqui de tempo ao quadrado por distância ao quadrado, eu tenho uma reta. E aí, com 2 pontos, eu calculo a equação da reta. Certo? Aí a minha equação da reta está aqui. Então, eu tenho, esse aqui é meu M e esse aqui é meu B. Nossa Senhora. Deixa eu dar uma limpadinha. Então, esse aqui é o M e esse aqui é o B. Tá? Então, volta lá para as equações. Olha só, a minha velocidade é função de M, a minha distância é função da velocidade que eu vou descobrir primeiro e B. Aí é fácil de calcular. Então, a velocidade aqui é raiz de 1 sobre M. Façam aí para ver se está certa a minha conta. Então, que dá os meus 600 metros por segundo. E a profundidade é a velocidade, que eu já tenho, raiz de B sobre 2, que vai dar os meus 10 metros. Certo? Então, a gente usa aqui, matematicamente, um diagrama, um sismograma, para calcular tanto a velocidade de propagação no meio, quanto a profundidade da camada. Certo? E percebam a importância da velocidade de propagação no meio, a gente sempre precisa saber ela. E na sísmica de refração, como é que a gente usa para fazer a mesma coisa, tá? A sísmica de refração, a gente também vai usar para calcular profundidades e velocidades. É a última. Então, na sísmica de refração, fica muito parecido, porque quando a gente... Essa aqui fica a equação da reta da sísmica de refração, olha só. Então, o eixo que acompanha... A equação que acompanha... O termo que acompanha o eixo x é o inverso da velocidade do segundo meio. Lembram, né, que essa onda, esse raio, ele se propaga na velocidade do segundo meio. Então, o termo que acompanha o eixo x é o inverso da velocidade do segundo meio. Então, aqui a gente já consegue ter a velocidade do segundo meio. Né? E o eixo, o ponto que cruza o eixo do tempo, ou seja, quando x é 0, né, que é o que a gente chama de TI, que é o tempo inicial, que no caso da onda refratada, a gente não tem um ponto, mas a gente consegue fazer a projeção da reta, a gente tem que é uma relação entre a profundidade, o ângulo crítico e a velocidade no primeiro meio. Tá? E aí daqui a gente também tem a velocidade de cruzamento. A gente vai ter, na aula de sísmica de refração, a gente vai destrinchar direitinho como é que a gente calcula todas as equações para calcular as profundidades e as... É sempre assim, desse jeito que eu estou mostrando, através desses nossos queridos sismogramas. A gente vai
calcular as velocidades e as profundidades dos refletores. Tá? Então, essa aula foi para a gente ter uma ideia de como que a gente... Porque a gente só mede tempo, que a gente mede isso aqui. A gente conhece o offset do geofone e a gente mede o tempo. E aí, a partir dessas retas, a gente consegue calcular a velocidade de propagação nos meios e a profundidade dos nossos refletores. Lembrando que esse é um caso simples de só 2 camadas e tudo mais. Isso normalmente não é feito à mão, principalmente para a sísmica de reflexão. Para a sísmica de refração até é feito meio que à mão. A sísmica de reflexão são muitos pontos. Isso a gente está falando de só pontos muito próximos para uma área pequenininha, coisa que a gente dá, mas é para vocês entenderem a lógica, como é que funciona o método, tá legal? Então, foi isso e até a próxima. Na verdade não, na verdade tem um exercíciozinho agora para vocês fazerem ali no AVA uma tarefa, me entreguem na semana que vem, como sempre. Obrigada e até a próxima.